Vamos iniciar a aula. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a história da densitometria óssea. Então, dentro do conteúdo, a gente vai abordar a criação do método, os métodos de absorciometria, que a gente vai falar sobre o SPA, que é o Single Photon Absorptiometry, o DPA, que é o Dual Photon Absorptiometry, e o DXA, que é a técnica que a gente utiliza atualmente, que é o Dual X-Ray Absorptiometry. Os critérios diagnósticos que eu botei ali, eu criei uma linha do tempo, até para que a gente consiga entender, dentro da história da densitometria, por que algumas pessoas ainda utilizam critérios mais antigos, por que outras pessoas utilizam critérios mais novos, porque às vezes existem alguns tipos de equívocos dentro da densitometria no ponto de vista de diagnóstico. E no final, eu vou falar um pouquinho do que poderia ou que pode ser a evolução da tecnologia. Seguindo, então, a criação do método, vamos entender que há mais de 100 anos já se tenta avaliar a densidade mineral óssea. Isso iniciou com dentistas, porque entendia-se que o dente do paciente caía e quando eles começavam a avaliar o osso, eles observavam que o osso realmente tinha um trabeculado diferente. Então, eles queriam entender o que esse osso diferenciado poderia fazer com que o dente caísse ou não. E desde a década de 50 já existem critérios para avaliação da densidade mineral óssea. Então, naquela época, mais de 100 anos, tentava se avaliar dentro de uma grandeza ali visual, né? Agora, depois da década de 50, mais ou menos um pouco além, nós começamos a ter critérios para avaliar a massa óssea. A primeira tentativa de avaliar a densidade mineral óssea, então, foi ao olho nu, se fazia uma imagem radiográfica. Junto com ela se utilizava uma peça, que é uma cunha de marfim ou de alumínio, onde eu sei as densidades desses degraus que tenho nessa peça. Muitas vezes usava de marfim, porque o marfim tem a densidade muito próxima ao osso humano, ou se usava o alumínio, porque também eu conheço a densidade do alumínio. Então, quando eu faço o raio-x nele, eu sei se eu tenho um degrau em cada uma dessas etapas dessa cunha, eu consigo saber qual é a densidade em cada um dos degraus e correlacionar com a imagem. Logicamente que isso era uma quantificação visual do exame, mas era mais fácil do que observar somente, como vocês estão vendo na imagem à direita, aquela imagem que a gente observa os trabeculados horizontais se rarefazendo. Então, a gente encontra nas colunas vertebrais, geralmente, um padrão de trabeculados verticais sem a presença de trabeculados horizontais. Essa era uma das técnicas que se utilizava-se para fazer a avaliação da densidade óssea ou da qualidade óssea radiográfica. A outra era utilizando essa cunha de marfim. Porém, o grande problema é que quando a gente enxerga uma diferença significativa ao olho nu na imagem de raio-x, essa perda óssea já passou dos 40%. Então, a probabilidade desse paciente ter um risco de fratura muito alto é muito grande. Então, os métodos de absorciometria, eu sempre gosto de falar, quem viu esse filme do Will Smith, com a história do... É uma história de um grande banqueiro, na verdade, onde ele viveu uma vida difícil no início, até conseguir trabalhar na Bolsa de Valores e tudo mais. E durante o filme ele vende esse equipamento, ele compra uma série desses equipamentos e tenta vender, porque na época era o boom, né, da saúde e ele estava conseguindo, tentando fazer a diferença. Então, esse equipamento era o Single Photon Absorptiometry, que utilizava a medição realizada do rádio distal ou do calcânio. A grande dificuldade desses equipamentos é pelo fato de utilizar uma fonte radioativa de iodo ou de americium. Essas fontes que tinham somente uma energia, como vocês podem ver, de 27 keV, de 59 keV, elas acabavam sendo atenuadas não somente pelo osso, mas também pelo tecido mole. E no momento que a gente sabe que tem uma atenuação também pelo tecido mole, eu não consigo confiar 100% naquela mensuração. Os feixes, né, dos fótons eram bem colimados e também o detector que havia em cima disso era bem colimado. Então é exatamente essa imagem que nós temos abaixo aqui na direita. Essa parte inferior, nesse tanque inferior, eu teria a fonte radioativa e em cima o detector fazendo a recepção desses fótons. Tinha uma precisão boa para a época e para a técnica que existia, né? Era a única técnica que existia. E o erro era inferior a 1% no antebraço e de 3% no calcâneo. As limitações, como lembrando, é sempre a espessura. É muito importante lembrar que, apesar de ter uma precisão muito alta para a época, essa precisão era baseada num grupo específico de pacientes. Então, não variava muito o tamanho do antebraço do paciente. Então, por isso que eles conseguiram
chegar numa precisão muito alta. Se tu pega uma população muito maior, onde tem pessoas com antebraços mais espessos e menos espessos, aí esse erro vai lá em cima. E a gente não pode esquecer, nós estamos falando de uma fonte radioativa, então ela tem meias vidas, ela vai perdendo meia vida e perdendo a sua potência de realizar aquela mensuração. Então o erro que a gente tem não é somente da espessura, mas também da meia vida do radioisótopo. Já na segunda geração dos densitômetros que utilizavam fontes radioativas, o Dual Photo Absorptiometry veio já fazendo medições de coluna lombar, fêmur proximal e corpo total. Isso é interessante porque por anos já se entendiam que os pacientes que fraturavam o fêmur tinham uma morbidade, uma mortalidade muito alta. Então, entendendo-se isso, seriam os sítios corretos a serem avaliados, e a coluna também. Sofria menos atenuação gerada pelo tecido mole, porque nesse momento agora eu tenho duas energias, assim como o DEXA. E no momento que eu tenho duas energias, eu consigo subtrair o resultado de uma da outra e conseguir chegar num resultado muito mais fidedigno. A varredura era retilínea, então ela era, não posso chamar de fan-beam, que a gente trabalharia hoje em dia, mas era uma varredura que seguia crânio caudal, e observe nessa imagem que tem à esquerda aqui, a imagem de baixo da esquerda, ela excluía os processos transversos da imagem. Então era exatamente isso. O feixe dela era colimado para simplesmente fazer a aquisição somente do corpo vertebral e também, lógico, do pedículo e do processo espinhoso que tem ali naquela região. A verdade era retilínea e o erro de precisão era de 2 a 4%. Lógico, lembrando que agora eu estou falando de dual energia e eu também estou falando de sítios centrais, onde eu tenho uma maior quantidade de tecido mole. Então, mesmo com todas essas dificuldades, que no caso seria o tecido mole, eu ainda consigo ter uma precisão muito boa, muito próxima da outra técnica, que infelizmente era só periférica também. E o decaimento, claro, mesmo que corrigido pelo algoritmo, ele tem um problema, ele ainda afetava a precisão. Porque, assim, aqui no Brasil, teve a primeira clínica que teve esse densitômetro, se chamava UDO, aqui em São Paulo, da Marília Marrone. E ela trouxe o primeiro densitômetro, imaginem, ela era uma mulher em 1986, se eu não me engano, a primeira pessoa no Brasil a trabalhar com densitometria, e na época o próprio fabricante acabou contratando ela para viajar o Brasil inteiro para dar aulas sobre densitometria. Então a Marília Marrone, que ela é médica nuclear, quem conhece ela, quem já foi num curso da JPR que eu dou todos os anos, sabe que ela é a matriarca ali do nosso curso. Então ela viajou por cada estado do Brasil, ela conhece todos os estados do Brasil para conseguir divulgar a densitometria, e foi a primeira clínica do Brasil a utilizar. E ela utilizava exatamente esse equipamento. O grande problema dele, isso relatado pelo físico que trabalhava com ela, é que no começo da semana tu iniciava os exames com uma imagem muito boa e conseguindo fazer uma análise adequada, e no final da semana já começava a ficar com uma qualidade bem ruim de avaliar os exames. Então, apesar de ser algo que atrapalhava no diagnóstico, era a maneira que tinha na época. Porém, gente, em densitometria, eu inventei um termo aqui que é o spoiler temporal. No meio do caminho entre a realização da densitometria por DEX, a realização do SPA, na verdade, antes mesmo do SPA, na década de 50, então lá no SPA eu estava falando na década de 60, a Universidade de Texas criou um equipamento para avaliar a densidade mineral óssea não por fótons, não por dual photon, nem single photon, nem pelo raio-x que a gente conhece hoje, mas sim por uma imagem gerada em um filme de raio-x. Então, o nome dele era fotodensitometria de varredura, era a avaliação da densidade óssea através da varredura de um filme radiográfico. Então, como é que fazia o exame? A imagem radiográfica era coletada junto com uma cunha igualmente. Quando eu falei lá no primeiro slide sobre a cunha de marfim ou de alumínio para fazer a comparação da densidade, então o processo era o mesmo, porém, só poderia ser feito na mão, antebraço e no calcânio. E, no máximo, em áreas com tecido mole de 5 centímetros. Por quê? Novamente, eu tenho uma energia só, eu tenho um raio-x simples fazendo essa imagem. Então, se eu pudesse ter o mínimo possível de tecido mole nessa região, eu teria uma melhor qualidade dos resultados. Dentro desses estudos, desenvolvido no Texas Human University, os estudos observaram cadáveres, então nesses cadáveres foi, inclusive, o primeiro estudo relatando
o poder preditivo da região de Wards. Quem não conhece a região de Wards, é a região que fica bem no meio do fêmur ali, entre o colo, o trocânter do fêmur. Essa é uma região de baixíssima densidade e por muitos anos se acreditou que essa área deveria ser relatada nos exames de densitometria, pois ela poderia ser preditiva de fratura. Muitos anos depois, se descobriu que não é, hoje não se usa mais. Mas nessa época era o início de tudo isso e foi o primeiro estudo que conseguiu provar que existia uma correlação, que o Wards poderia prever fratura muito bem. 30 anos depois, em 1993, foi feito o mesmo estudo com DEXA, e aí que começou a se usar o triângulo de Wards nas densitometrias. E depois a gente vai ver que lá em 2004 isso também deixou de ser utilizado. O programa Apollo e o Gemini também foram cruciais para a utilização dessa avaliação da densitometria óssea. Então, eles utilizavam essa fotodensitometria por varredura e utilizavam nos estudos para avaliar a densidade mineral óssea dos astronautas que voltavam das missões. Então, o estudo buscava avaliar a falta de peso dos pacientes em relação à diminuição de massa óssea, e os exames eram realizados nas mãos. Essa mão aqui, inclusive, é a mão de um astronauta, não sei qual deles, mas é a mão de um astronauta. Além da fotodensitometria, também se criou a absorciometria radiográfica. Então, isso foi na década de 70 e 80. Então, isso foi junto com a criação do Dual Photon Absorptiometry. Então, concomitantemente, as duas técnicas trabalhavam junto, tentavam disputar o mercado da densitometria óssea, né, ou da avaliação da massa óssea. Isso na década de 70 e 80. O método consistia na análise de imagens de raio-x digitalizadas. Então, a gente imagina já que em 50 não conseguia digitalizar essas imagens porque os computadores não eram tão simples e tão fáceis de se conseguir. Na década de 70 e 80, principalmente 80, eu tenho a popularização dos computadores e as pessoas também tendo mais computadores e se familiarizando mais. Junto com isso, se cria-se softwares para conseguir digitalizar a imagem de raio-x de um filme ainda plástico, né, para uma imagem digital. Então, essa foi a primeira técnica. Se pegava o raio-x, nesse caso, diferente da Universidade do Texas, eu pegava duas imagens, então eram feitos dois filmes da mão esquerda do paciente. O primeiro filme, o paciente recebia uma exposição de 50 kVp com 300 mA, e na segunda exposição eu teria 60 kVp e 300 mA. Isso porque eu vou conseguir replicar a baixa e a alta energia. Uma cunha de alumínio, da mesma forma das outras técnicas mais antigas, é utilizado junto, e paralelo à falange distal. Após realizar o exame, esse filme era revelado, e depois de revelado, esse filme era digitalizado e colocado para dentro do computador. Esse computador fazia análise dos resultados e ele não utilizava densidade mineral óssea, T-score, Z-score, nada disso. Ele utilizava uma escala chamava de escala de RA, que é uma escala de absorciometria radiográfica. O erro de precisão dele em vivo era de 4%, de 4,8%, era muito boa, e in vitro era excelente, era de 6%, só que de 0,6%. Lembrando que excelente in vitro, porque era feito em cadáveres, os cadáveres não se movem, por isso que acabava sendo uma qualidade muito boa dos resultados. Evoluindo-se essa técnica, observem aqui, ó, isso aqui já é mais moderno, ele já tem até o scanner junto, então o software ele é um scanner mais um software, ele é tudo isso aqui, né? Então tu digitaliza a imagem para depois fazer a avaliação. A capacidade de prever a massa óssea em outras áreas ósseas é tão boa quanto do SPA, DPA, DXA e a tomografia. Então, ele consegue, pelo resultado que ele dá, né, de RA, ele é tão bom ou tão preciso quanto o SPA, o DPA, o DPX, o DXA e a tomografia. Também encontrar estudos com relações significativas entre o RA e o risco de fratura de fêmur e o risco de fraturas vertebrais. Então, mesmo que eu pegar esses pacientes, fizesse exame neles e acompanhasse eles por muitos anos, então esses dois estudos que estudaram fêmur e coluna, o primeiro acompanhou os pacientes por 14 anos e o segundo acompanhou os pacientes por 3 anos, foi observado que quanto menor a massa óssea ou o número de absorciometria radiográfica da falange do paciente, maior é o risco de fratura de fêmur e também maior o risco de fratura de coluna. Porém, apesar da correlação dos resultados de RA com as outras técnicas serem significativos,
possui fraca correlação para permitir previsões clínicas úteis. Lembrando que os tratamentos para osteoporose, a gente não está fazendo tratamento de falange de paciente. Nós estamos fazendo tratamento de coluna, para tratar esse osso trabecular. Eu estou avaliando o fêmur, porque eu quero diminuir o risco de fratura desse fêmur com o tratamento que eu vou fazer. Então, se eu posso visualizar os resultados direto dos sítios que são mais significativos para mim na prática clínica, por que eu vou observar a falange do paciente que, através de uma tortura estatística, né, consegue se correlacionar com outras técnicas e outros sítios? Então, assim, por mais que tenha essa força estatística, na prática é muito mais importante que eu utilize o sítio correto para a avaliação correta da doença. Já a primeira geração de DXA, ela chega na década de 80. A DXA Dual X-Ray Absorciômetro, nesse momento, ele está utilizando uma fonte de raio-x ao invés de um radioisótopo. Lembrando que as técnicas que eu mostrei antes, apesar de utilizarem também raio-x, elas não mediam a densidade assim como a densitometria. Elas mediam a densidade através de um filme. Aqui na densitometria é a primeira vez que eu tenho uma imagem sendo gerada diretamente por um equipamento, e aí esse equipamento consegue avaliar a densidade mineral óssea desse paciente. É uma máquina dedicada para isso. Primeiro modelo fabricado pela Hologic em 87. As medições realizadas são de coluna, fêmur, ossimal, antebraço, coluna lateral e corpo inteiro. Logicamente que eram muito lentas as máquinas, porque eram pencil beam, era um detector alinhado a um feixe colimado, então os exames eram muito mais lentos, porém tinha uma precisão muito boa, porque também conseguiam ter uma qualidade de imagem melhor que as técnicas que tinham um radioisótopo que se decaíam e geravam um erro maior. Um menor tempo de aquisição, novamente, os exames de DPA chegavam a demorar 30 minutos, 45 minutos no exame de fêmur. Agora, num DXA, eu já faço exames em 15 minutos, em 10 minutos, e depois as tecnologias mais novas vão diminuindo cada vez mais. E a geração que a gente está mais familiarizado hoje em dia, apesar de ter muito equipamento DXA Pencil Beam no mercado funcionando, o que a gente mais está familiarizado, o que mais é vendido hoje em dia, porque os outros saíram do mercado, são os equipamentos fan beams. Então, eles foram lançados no final da década de 90, início dos 2000, utilizam feixe em leque, fan beam, alinhado a um leque de detectores, que nem a gente já falou, aquisições significativamente mais rápidas, e aí eu passo de 10, 6 minutos para 3 minutos, em alguns casos, menos de 1 minuto, 45 segundos, 70% mais rápidas essas máquinas, né? Maior resolução e maior precisão dessa imagem, os erros de precisão inferiores a 1%, e dessas máquinas realmente são muito mais precisas, utilizado na maioria dos estudos epidemiológicos. Então, agora, quando a gente fala de NHANES, quando a gente fala de bancos de dados de pesquisa desses fármacos de tratamento de osteoporose, todos eles utilizaram o DXA. Alguns mais antigos usaram os pencil beams, mas a grande maioria das drogas novas, dos bisfosfonatos em diante, utilizaram a segunda geração, os DXA fan beams. E dentro dos critérios diagnósticos, eu quis criar uma linha do tempo para tentar explicar o que aconteceu em cada momento da história em relação à densitometria óssea. Então, antes da década de 90, não existia-se um ponto de corte específico para avaliação da densidade mineral óssea. Cada fabricante, cada técnica, cada modelo tinha a sua maneira de avaliar a densidade e tinha o seu ponto de corte. Inclusive, um deles eu falei para vocês, não tinha nem densidade, falava de RA, absorciometria radiológica, não tinha nenhum valor de densidade em si. A partir de 90, os fabricantes entenderam que é a primeira vez que eles deveriam se unir para fazer uma força-tarefa. Então, foi montada a primeira força-tarefa para padronização dos resultados de densidade mineral óssea. Então, ele se chamou Comitê Internacional de Padrões de Medição Óssea. Ele ocorreu em novembro de 1990 e nele foi criado um algoritmo para que a gente conseguisse nivelar os resultados de densidade mineral óssea entre os equipamentos, para que a gente consiga ter resultados muito próximos. Existe uma diferença? Sempre vai existir, até hoje em dia. Mas a diferença que existia antes chegava a 12%. E agora a gente tem uma diferença de 2,2% a 2,8% dos resultados entre os fabricantes. Então, isso aconteceu na década de 90.
Logo depois, em 93, foi criada a SBDENS, a Sociedade Brasileira de Densitometria. Claro que já existia também a Sociedade Internacional de Densitometria, mas em 93 eu quis botar aqui para ficar claro para a gente o que aconteceu no meio do caminho também aqui no Brasil. Em 94, a OMS criou os critérios para avaliação diagnóstica através do DEXA, né, para utilizar o DEXA para o diagnóstico da osteoporose. Nesse momento, a OMS já utiliza nos critérios o T-score e os pontos de corte referentes ao T-score para normal, osteopenia e osteoporose. Logo depois, o NHANES, mesmo que em 90 tenha sido feito o nivelamento dos resultados de densitometria, desde a década de 80, de 88 até 91, estava sendo coletados dados do NHANES 3, que a gente estava comentando no outro dia. O NHANES 3, depois que foi terminado esse estudo, ele fez todas as correlações, todas as estatísticas e descobriu que existia uma variação nos resultados de fêmur de 3 a 6%. E aí o NHANES entrou criando um banco de dados para novamente nivelar os resultados entre os fabricantes de densitometria. Então, apesar do NHANES ter sido feito através de do equipamento Hologic, ele hoje é aplicado em todos os equipamentos porque foi usado o algoritmo para nivelar os resultados entre os equipamentos. Foram utilizadas 3.217 mulheres caucasianas, 1.831 negras e 1.840 hispânicos, todas elas acima de 20 anos. O estudo todo foi utilizado 7.116 homens e mulheres. Em setembro de 1997, foi liberado para o fabricante utilizar o NHANES. Por isso que eu botei ele aqui na linha do tempo, porque mesmo que ele tenha sido coletado entre a década de 80 e os anos 90, a gente só conseguiu utilizar os dados do NHANES na prática clínica lá em 97. Então eu coloquei aqui, mesmo sabendo que o estudo tenha começado lá na década de 80. Em 2005, a ISCD cria as primeiras posições oficiais em densitometria clínica, que é o que a gente utiliza até hoje, com alguns ajustes, claro, mas basicamente é a criação da International Society of Clinical Densitometry. A nomenclatura DEXA foi votada para ser utilizada para definir a densitometria. DEXA DXA, como eu uso nas aulas, não DEXA. Apesar da gente utilizar, a gente vê ainda na literatura escrito das duas maneiras, eles tentaram padronizar o nome para que quando for buscar os estudos e com palavra-chave fique mais fácil. Também foi criada os critérios de Z-score, porque até então, até 2005, eu só tinha os critérios de T-score e só poderia utilizar nas mulheres menopausadas. Mas em 2005, nós temos o critério para mulheres menopausadas, para homens acima de 50 anos, e agora, novamente, temos os critérios para jovem, utilizando o Z-score, e os critérios para criança também, utilizando o Z-score. E lá em 2009, na verdade, ela foi votada em 2008, eu estava presente na votação das posições oficiais da SBDENS em 2008, no congresso, no primeiro BRADO, foi o primeiro brasileiro de densitometria óssea e osteometabolismo, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e foi votar as posições oficiais. E foi publicado, lógico, em 2009, e é o que a gente utiliza até hoje, são essas posições oficiais da antiga SBDENS e atual Abraço. Em relação à evolução da técnica de densitometria, eu por muitos anos acreditei que isso, que se chama Extreme CT, seria de alguma forma a evolução da densitometria. Na verdade, é uma tomografia de alta resolução que consegue aproximar a imagem até 1 micron, na verdade. Eu falei em outra aula sobre isso, e é possível ver o padrão trabecular do paciente, e não só ver o padrão trabecular, mas como diferenciar, né, dividir o osso em várias partes. Tem muitos estudos sendo feitos também com esse tipo de equipamento, porque não é só possível observar a imagem, mas é possível fazer uma coisa de aplicação de números finitos. É possível virtualmente fraturar esse osso e saber quanta força tu precisa para conseguir fraturar esse osso. Então é super legal. Eu acreditava que ia ser uma coisa muito. Eu era jovem, eu acreditava que ia ter coisas mais tecnológicas, assim, mas na verdade o futuro basicamente é isso. E aí, isso não parece ser o futuro, né? Como assim? O densitometria, o TBS, vocês já sabem que a gente vai falar no curso sobre o TBS. Por que o da densitometria mais TBS é o futuro?
Porque o TBS ele faz exatamente o que o Extreme CT faz, só que de uma maneira muito mais barata e com muito menos radiação. Através do exame de densitometria, eu consigo avaliar o trabeculado ósseo. E o melhor, o próprio TBS conseguiu criar no seu novo software uma coisa chamada de relatório de saúde óssea. Nós não vamos, lógico, ainda não é homologado pela Sociedade Internacional, ainda, né, começou a ser aplicado, se não me engano, no final do ano passado, mas agora a gente consegue, em um relatório, unificar os dados de densitometria e os dados de TBS. Porque até então eu tinha o dado de TBS separado só para a coluna e eu não conseguiria correlacionar com os outros exames porque ficava mais difícil, porque eu só tinha o resultado de coluna. Agora, a MedMaps, o fabricante, apesar de ainda ter só a imagem de coluna para avaliar o trabeculado, ele correlacionou com todos os dados de densitometria de todos os sítios separados. Então, agora, no relatório final, ele consegue avaliar qual é o menor resultado do paciente, independente do sítio que ele fez, com o resultado de TBS e te dá um resultado final de saúde óssea, também vão ter pontos de cortes específicos. Dessa vez não vão ser 3 pontos de cortes, e serão 4 pontos de cortes, baseado no risco de fratura. Então, quando eu correlaciono os dois dados, eu não falo só mais de quantidade e qualidade, eu já avalio lá no final da cadeia o risco de fratura desse paciente. Eu não acho, eu tenho certeza que isso é o futuro da densitometria, tanto que não é o futuro, já está acontecendo, né? Provavelmente até o final do ano a gente recebe no Brasil e a gente começa a utilizar esse tipo de avaliação também. Então, gente, olha, essa aula foi curtinha, deu 28 minutos, eu consegui me conter nessa aula, mas eu gostaria de agradecer vocês, assim, desde o início, porque essa aula deixou bem claro que me motivou também a estudar mais e a parar para ler esse livro que eu já tenho há tantos anos e eu não tinha parado para ler, e tem muita informação, se vocês quiserem buscar, é da Sidney Lowbonic, tem esse aí que é para técnicos e tem o livro também para médicos. Gente, ele é um livro com uma, digamos, pesado, com muita informação estatística e bastante informação tipo histórico, assim, parece um grande History Channel. Então, se vocês quiserem ler ele de uma vez só, acho que é meio chato, mas se vocês pararem para ver, de repente fazer uma aulinha, montar alguma coisa, vocês possam ganhar alguma coisa também, tá bom? Até!